a experiência de salvação por Jesus Cristo, nós possamos orar por Ele. Louvado e agradecido para sempre seja o nome que está acima de todo nome, o nome diante de quem nós nos curvamos hoje para sempre, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Com muita alegria estamos participando desta linda festa de 75 anos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de participar desta festa. Pastor Adelson, o aniversário é da igreja, mas eu me sinto presenteado por estar revendo o irmão a quem não via há mais de 27 anos, quando eu estava indo para o seminário para completar 18 anos ainda. Diziam quando eu cheguei: seminarista aqui só depois do segundo ou terceiro ano para encontrar a igreja para pastorear. Mas eu, há 15 dias antes de chegar no seminário, tinha encontrado um amigo em Santo Antônio de Jesus. Nos afeiçoamos, fizemos uma aliança como aquela de Davi e Jonatas, e 15 dias depois, não 3 anos, mas 15 dias depois, recebi um convite: vem pregar em nossa congregação aqui em Brejões. Falei com os meus pais, ele que tinha 16 anos por aí, falei com os meus pais, o irmão Destor, a irmã Célia, e eles permitiram, estavam convidando. Eu fui, e ali, por mais de 3 anos, enquanto estava fazendo o meu primeiro seminário aqui na Bahia, em Feira de Santana, ali recebi um carinho de família. Cada final de semana, um pedacinho do céu. Minha querida irmã, a quem considere, quem me considera como mamãe, quem ora por mim. Eu louvo a Deus, querida irmã, por todos aqueles anos que marcaram a minha vida, pelo exemplo de família que vocês mostraram para mim. Que privilégio! Entre os muitos privilégios que Deus tem me dado, já tive o privilégio de pregar em conferência. Lá estava Luiz de Carvalho, lá estava o nosso amigo que valorize, Armando Filho e Eduardo Silvano e tantos outros. Mas em 28 anos de ministério, é a primeira vez que estou numa conferência que o nosso querido irmão Oséias de Paula é o nosso cantor. Isso é um pedacinho do céu. Viver aqui nesta terra é privilégio que Deus nos dá. Igreja, muito obrigado por esses dias aqui, por estar com vocês aqui. Eu espero que mais uma vez nesta noite, pastor Samuel, queridos irmãos, Deus nos use para compartilhar a sua palavra. Peço a você que abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nesta noite nós temos alguns textos bíblicos. Eu quero chamar a sua atenção por enquanto para Atos capítulo 17. Paulo chega em Atenas. E aqui, ali naquela região da hoje conhecida Grécia, Paulo encontra um povo ateu, um povo materialista, um povo idólatra, que tinha muitos deuses espalhados, muitos altares aos seus deuses. E eram tantos que, assim como no Brasil, que tem o dia de todos os santos, para caso algum tenha sido esquecido, lá também tinha um altar chamado ao Deus desconhecido. Então Paulo ali prega um sermão dizendo: olha, eu conheço esse Deus que vocês não conhecem. Atos capítulo 17, a partir do verso 23. Veja se tem alguém pertinho de você que está sem Bíblia. Compartilhe a sua Bíblia. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor da terra, do céu, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem a todos dá a vida, respiração e todas as coisas.
e de um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e, mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como talvez alguns dos poetas disseram, pois dele também somos geração. Verso 29: sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, pois Ele determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E Ele garantiu isso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: sobre isto te ouviremos em outra oportunidade. Paulo saiu do meio deles. Todavia alguns homens uniram-se a Paulo e creram em Cristo, entre os quais Estevão, Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com ele muitos outros. Oremos ao Senhor nosso Deus, logo depois de repetir juntos o nosso tema. Vamos lá, todos juntos? O Deus que nós cremos. Mais uma vez, o Deus que nós cremos. Pai de grandes maravilhas, Tu és o dono e Senhor da igreja. O Senhor é a nossa pedra fundamental. O Senhor mesmo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor disse, portanto, que o inferno não vai prevalecer, que a igreja vai avançar, vai atacar e vai cada vez conquistar a tua honra e tua glória. Nesta noite, Pai, aqui tem muitos que vieram. Tu conheces a história de cada um, e Tu sabes a maneira de convencer a cada um. Ó Deus, nós estamos orando por este tempo. Há muitas pessoas orando. Esta igreja orou, e nós te imploramos, Pai, faz aquilo que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus, vem com teu poder pessoal, particular, na vida de cada um de nós aqui, pois oramos no teu nome. Amém, Jesus. Amém. Ele tinha apenas 8 anos de idade. O nome dele era João, chamado na classe de Joãozinho. O professor na classe disse: eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia. Este negócio de que houve o dilúvio, de que Jonas foi engolido por um peixe, de que Deus veio à terra, isso é tolice. Joãozinho, naquela classe de ciências, levantou a sua mãozinha e disse: professor, eu creio que Deus existe, eu creio que aconteceu o dilúvio, eu creio que Jonas foi engolido pelo peixe, eu creio que Jesus veio à terra e se fez homem. O professor disse: Joãozinho, você pode crer do que você quiser, mas é mentira, não é verdade. Joãozinho, olha, vamos fazer uma prova. Ele saiu da sala, foi numa sala acoplada, abriu a geladeira, pegou um ovo
e disse: vamos fazer assim, classe. Aqui está esse ovo na minha mão. Se Deus existe mesmo, eu vou soltar este ovo no chão e ele não vai quebrar. Agora, se o ovo quebrar, é porque Deus não existe. Aceita o desafio, Joãozinho? Silêncio absoluto. Joãozinho disse: professor, eu aceito, mas eu posso orar antes? Tá bom, Joãozinho, ore. Papai do céu, eu quero pedir ao Senhor que quando o professor abrir a mão e soltar este ovo, que ele caia no chão e que este ovo se despedace totalmente. Mas eu quero te pedir também que nessa mesma hora o professor tenha um ataque fulminante no coração e caia junto. Joãozinho parou a oração, em nome de Jesus, amém. A classe, olho. O professor, quase que paralisado, segurava o ovo na mão, toda a força, olhou para a classe, olhou para o ovo. Não precisamos fazer esse teste. Existem vários deuses ou apenas um Deus só? Você crê em Deus? Tem alguém aqui que na sua vida nunca disse: ai meu Deus? Quem é a pessoa aqui que na vida nunca disse uma vez: ai meu Deus? Tem alguém? Vê se está colocado aí, Rafael. Deus é um só, porém os homens criam seus deuses de acordo com a sua imaginação, criam o seu Deus de acordo ao seu gosto, de acordo às suas crenças. Quando nós olhamos para a Bíblia, existem vários tipos de deuses que os homens do passado adoravam, serviam e seguiam. Por exemplo, nos lembramos de 1 Samuel capítulo 5, quando os filisteus levaram a arca de Deus para a casa de Dagom. Eu que acontece, não está conectado. Levavam para a casa de um deus filisteu chamado Dagom. Tudo voltava, todo mundo voltava, a sua mente, o seu olho, o seu coração. Agora a arca do Deus de Israel está dentro do templo do nosso Deus Dagom. À noite, aquela imagem do Deus Dagom estava caída, com o rosto em terra. E então, o que aconteceu? Os filisteus levantaram o seu Deus. No dia seguinte, novamente o Deus Dagom estava caído, com o rosto em terra, mas não apenas isso. O Deus Dagom estava sem os braços, sem as pernas, sem a cabeça. E eles perceberam que o Deus que eles chamavam de Deus, na verdade, não era Deus. Portanto, queridos irmãos, nós vivemos e praticamos, o nosso caráter, o nosso comportamento depende do Deus a quem nós servimos, do Deus em quem nós cremos. A Bíblia nos conta do reino da Babilônia, e que lá na Babilônia, Beltesazar, que era o governador, ele deu um grande banquete, e naquele banquete ele usou os vasos do templo de Deus. E a Bíblia diz que havia naquela festa orgia, muitos foram convidados para aquela festa.
Mas Deus estava entristecido. Por isso apareceu uma mão escrevendo na parede: o teu reino foi pesado na balança, você foi achado em falta, o teu tempo foi contado e acabou. Naquele mesmo instante, o homem chamado Belsazar, o rei, morreu. Acontece que nós nunca, olhando pelo texto bíblico de Daniel, capítulo 5 e 6, como foi que este rei morreu? Deus estava trabalhando de forma que, por baixo da cidade, pelo subterrâneo, estava vindo o rei persa, o rei Ciro, que naquela mesma noite, enquanto eles estavam no banquete, eles entravam naquele local de festas, e ali naquela noite, Belsazar foi morto, e agora Ciro começou a governar. Mas quem era este Ciro? Veja só que o rei da Babilônia se achava Deus, mas o Deus verdadeiro apareceu para ele dizendo: olha, você não é Deus, o teu reino foi contado e acabou o teu tempo. Ciro aparece, e aí Deus usa um dos profetas para dizer ao rei Ciro: Ciro, você não chegou ao reino da Babilônia por acaso. O profeta Isaías, 140 anos atrás, falou que um dia iria surgir um homem chamado Ciro. Isaías capítulo 45 diz assim: assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem toma pela mão direita para abater nações e desarmar reis, para abrir diante dele portas para que não sejam trancadas. 140 anos de Ciro nascer, havia um Deus dos céus que disse: vai chegar este homem chamado Ciro, e ele vai fazer uma obra, um trabalho para mim. Queridos irmãos, nós, como servos de Deus, precisamos nos lembrar que há um Deus que dirige todas as coisas. Estes servos de Deus que falaram isso no capítulo 45, disseram: Ciro, você quer saber quem é este Deus? Este Deus que antes da tua bisavó nascer, ele já falou sobre você. Você quer conhecer mais este Deus? No capítulo 44, versos de 1 em diante, o servo de Deus então mostra para nós quem é este Deus que nós cremos. Obrigado, Rafael, que me ajudou aí. Então, o Deus que nós cremos, veja só, Ciro não conhecia Deus, mas Deus já conhecia a tataravó de Ciro, acompanhou todas as gerações. E agora no capítulo 44 o profeta diz: olha, você quer conhecer a Deus? Em primeiro lugar, Deus é Criador. Está no capítulo 44, verso 2. Ele é Criador, Ele não faz clonagem, Ele criou o universo, criou todas as coisas, mas acima de tudo, o rei Ciro, Ele criou você. E eu digo nesta noite, você que está aqui conosco, você foi criado por Deus. Deus, em primeiro lugar, é apresentado ao rei Ciro como Criador. Verso 2 ainda, como Deus provedor. Ele não colocou o mundo e soltou do espaço. Não, Ele é o Deus que dá o alimento, Ele é o Deus que provê todas as coisas. Jeová Jireh, nosso Deus, proverá. Verso 3 ao 5, Ele é o Deus abençoador, Ele cuida, Ele protege. Lá no Deuteronômio 30, verso 19, o Senhor diz: eu tomo hoje a terra e o céu como testemunha, e coloco diante de você a bênção e a morte, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus dá um conselho: escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, para que seja abençoado. O nosso Deus é abençoador, é o Deus imensurável, Ciro. Não dá para medir, não pode ser contido no espaço. É o Deus forte. Veja só, Deus forte. Ele concede algum
poder aos homens. Ele dá permissão a Satanás para exercer alguma influência, mas somente a Deus pertence todo o poder. Somente Deus é onipotente, somente Deus pode todas as coisas. Mas além disso, Rei Ciro, Deus também é sábio, porque Ele viu o tempo exato que Beltesazar tinha que sair, e o tempo exato para que você chegasse, para que a palavra de Deus se cumprisse exatamente naquela mesma noite. O nosso Deus, Ele sabe não apenas o passado, Ele sabe não apenas o presente, mas Ele sabe também o futuro. O nosso Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Por causa disso, o rei Ciro se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus, e foi ele quem disse o que é preciso para que o templo de Deus lá em Jerusalém seja reconstruído. Quanto é que precisa? E ele mandou Zorobabel, ele mandou Esdras, ele mandou Neemias, mais de 50 milhões investidos para abençoar o povo judeu. Por quê? Porque Deus preparou aquele menino antes da avó dele nascer. Deus disse: um dia eu vou chamar este homem. Não era judeu, mas Deus disse: eu vou escolher este homem, e é este homem que vai fazer o que eu quero que ele faça. Um homem que se coloca nas mãos de Deus, seu caráter é mudado, sua vida é mudada, seu comportamento é mudado. É por isso que vemos tantas barbaridades por aí. Falta de Deus na vida das pessoas. Quero mencionar um outro homem. Me refiro a um homem chamado Saulo. Saulo era um religioso. Ele era perseguidor da igreja. Por causa da sua religião, ele achava que o cristianismo era uma seita. Tinha boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. E não tem nada que leve mais pessoas para o inferno do que a religiosidade, a religião. Deus, então, na sua graça, escolheu Paulo desde o ventre da mãe. Ele não sabia. Deus estava trabalhando com aquele homem, e agora aquele homem perseguindo a igreja teve um encontro com Cristo. Estava indo para aprisionar e matar servos de Deus, como ele já tinha feito com Estevão. No meio do caminho ele teve um encontro. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas, Senhor, eu nem te conheço. Mas você persegue ao meu povo, e perseguindo ao meu povo, você está me perseguindo. Eu tenho um plano na tua vida. Você vai ver o que é perseguir o povo de Deus. Este Paulo foi convertido. Deus trabalhou na vida dele, e este homem passou a pregar deste Deus no mundo inteiro. Foi aqui no capítulo 17 de Atos que ele chegou em Atenas, região da Grécia, e ele viu aqueles altares todos, e ele ali começou a pregar para aquele povo, como eu disse, materialista, aquele povo que cria na visão cíclica da história. Tudo já foi, é e será, não há final, tudo se repete. Paulo então chega e diz: olha, o Deus que vocês não conhecem, veja só e acompanhe. O Deus que vocês não conhecem, versículos 24 a 26, ele é o Deus criador. Ele é o Deus da providência. Veja só que é o mesmo Deus que o profeta apresentou para si. É o Deus da providência. Ele é o Deus que se encarnou. Olha só, é o Criador. Veja só, pastores, ele é o Deus Criador, mas também é o Deus que se encarnou. Então, para Paulo, Jesus é Deus. Amém, meus irmãos? Ele é o Deus que se encarnou para ser nosso Redentor. É um Deus, este Deus é o Senhor do universo, domina sobre todas as coisas, nada escapa da sua soberania. Este Deus não aceita idolatria.
Deus não aceita idolatria. É o Deus que exige arrependimento. É o Deus diante de quem vamos ter que comparecer um dia. Diz a Bíblia, diante dele, deste Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um dia todo joelho terá que se curvar, terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o único Deus dos céus e da terra. Você diz, e Buda um dia vai ter que se curvar, e Maomé vai ter que se curvar, e qualquer outro religioso, todos terão que se curvar diante do Senhor, do Senhor dos senhores. Sim, foi esta mensagem que Paulo passou a pregar depois que ele teve este encontro com o glorioso Deus. Quando a pessoa se encontra com Deus, a vida dela muda. Quer ver um outro exemplo? Um homem chamado Agostinho. Agostinho viveu nos anos 354 depois de Cristo. Nasceu no dia 13 de novembro, região da África, hoje conhecido como Argélia. Este homem, filho de uma serva de Deus fiel, mas em crescendo se afastou dos caminhos de Deus e passou a viver uma vida de orgia, prática da iniquidade. Viveu amigado com uma pessoa por 13 anos. Em determinado momento da sua vida, no ano 386, como ele diz, passou por grandes crises, e a mãe dele, a irmã Mônica, orando por ele: mamãe, não desista de orar pelo seu filho, não desista de orar pelo seu esposo, pelo seu parente, não desista de orar, não desista. A Mônica orava, e um dia sozinho em um apartamento de hotel, este homem ouviu uma voz ao seu coração: toma e leia, tome e leia. O que? Dentro da gaveta tinha um Novo Testamento, e ele abriu o Novo Testamento em Romanos, no capítulo 13, verso 13 e 14. Vivamos de modo decente como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em atender os desejos da carne. Ei, Jesus glorioso, Deus que fala, hein? E este homem, ao ler esta palavra, disse: eu sou um pecador miserável. E este homem se curva diante de Deus, ele se converte, e a vida dele se transforma, porque agora ele não é mais das trevas, ele agora é da luz. E um dia ele está andando em uma das ruas de Chicago, agora na Inglaterra, e quando ele está andando naquelas ruas, perto de um cabaré onde ele vivia, uma prostituta começou a dizer: Agostinho, Agostinho sou eu. E ele começou a andar mais rápido. Ela disse: Agostinho, Agostinho sou eu. E ele andando mais rápido: Agostinho sou eu. Então ele olhou para trás: sim, eu sei quem é você, mas eu não sou mais aquele. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam. Ah, queridos irmãos, tantas coisas acontecem neste mundo porque as pessoas adoram a um Deus que não é Deus. É o Deus da carne, é o Deus do caminho largo, do descompromisso, é o Deus que está guardando de braços abertos lá no inferno. Porque quem serve a Satanás aqui e não se arrepende a tempo, vai existir com ele lá na eternidade, em sofrimento para sempre. Este homem de Deus, Agostinho, também escreveu sobre Deus, se tornou um dos maiores teólogos da cristandade, conhecido no mundo como Santo Agostinho. Olha o que este homem falou sobre Deus. Não posso explicar isso agora à noite, nesse momento, mas este homem tentando provar a existência de Deus. Depois você pode procurar sobre provas da existência de Deus por Agostinho, e ele fala: bem, Deus para mim existe por 5 motivos, 5 provas. Primeiro, a do motor imóvel. Eu tenho um microfone, o microfone está no meu braço,
dominado pela cabeça. Voltando, nós temos então o motor imóvel, nós temos o início de tudo, quem está mandando tudo é Deus. Depois a causa primária. Todo efeito tem uma causa, todo efeito tem uma causa. Qual é a causa primeira que deu efeito a tudo? Para de novo em Deus. A causa ou a prova do ser necessário. Coisas não são necessárias. Tudo que você tem aí, se perder, você não vai morrer por isso. Destas coisas. Computador. Para que serve o computador? Alguém já disse: computador serve para fazer tudo aquilo que você não precisaria fazer se não tivesse o computador. Nós não precisamos das coisas. Agora, quem foi que existiu antes das coisas existirem e que quando tudo acabar vai continuar existindo? É o ser necessário, é Deus. Depois ele fala uma outra prova, os graus do ser. É bom, mas pode ter melhor. O homem pior do mundo tem qualidades boas, porque tem ainda o pico de Deus, da existência de Deus nele. E por último ele diz: olha, a inteligência ordenadora. Ou seja, assim como as letras de um livro não caíram aqui por acaso e formou um livro, assim como as peças do relógio não se juntaram por acaso, tem um relojoeiro, tem um gráfico. Da mesma forma, este universo ordeiro, harmonioso, com as suas estações. Da mesma forma, este corpo, que é uma máquina maravilhosa, nada disso poderia existir sem Deus. Quando Deus entra na vida do homem, a vida dele muda. Mas o homem sem Deus é dali para pior. Quer ver um exemplo? Charles Finney. Desculpe, estou trocando aí. É o Charles Darwin. Escreveu o livro A Origem das Espécies. Nasceu em 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra. Darwin é um homem que evoluiu, porque este homem era filho de um religioso. É verdade, um religioso tirano, um pai ruim. Este homem foi para um seminário, estudou teologia, queria ser um pregador. Mas este homem teve uma grande decepção na vida dele quando a sua filha morreu. E este homem passou a olhar Deus como se fosse o seu pai tirano e dizer: se Deus existe, por que tirou a minha filha? E este homem então, para tentar excluir Deus, apelou para a revolução. Leia a história deste homem e veja como este homem se tornou um homem desestruturado, psicologicamente perturbado, ao ponto de viver em hospício, e ao ponto de, a partir dos 30 anos, ser um homem incapaz e que vivia isolado de todos, não podia conversar nem sequer com a família ou falar 10 minutos, porque teria 24 horas de vômitos constantes. Esta é a tendência do homem sem Deus. Me lembro, por exemplo, da história de John Lennon. John Lennon, certo dia, disse assim: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher e desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso, eu estou certo. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Isso ele disse em 1966. John Lennon, depois de ter dito isto, que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo, recebeu 5 tiros de um próprio fã. Além de John Lennon, também Marilyn Monroe, esta mulher, foi visitada pelo servo de Deus Billy Graham, que compartilhou com ela a palavra de Deus. Na saída do Billy Graham, ela disse: eu não preciso do seu Jesus Cristo. Apenas uma semana depois, ela foi encontrada morta
o seu apartamento. Uma situação que chocou o estado de São Paulo, quando alguns jovens iam para uma balada, e naquela balada aqueles jovens encheram o carro, chegaram na casa de uma moça para levá-la também para a festa. A mãe da moça veio junto com ela até o carro, viu que todos no carro estavam bêbados, pediu para que a filha não fosse, mas ela insistiu que queria ir. E então a mãe disse: tá bom, minha filha, tá bom, vá com Deus. A filha disse: só se ele for no porta-malas, porque aqui dentro não cabe mais. Algumas horas depois, as famílias recebiam os telefonemas: houve um acidente, o carro deu perda total, todos morreram. Mas algo espetacular aconteceu. A perícia técnica, ao ver o carro totalmente destruído, ficou impressionada porque o porta-malas estava intacto. E o policial disse, está na revista, você pode ver a referência. O policial disse que o mais impressionante de tudo é que no fundo do carro tinha uma bandeja de ovos com 18 ovos. Estavam todos nos seus lugares, todos inteiros. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, coisa terrível é viver excluindo Deus da sua vida. O homem, o ser humano, fica louco e faz coisas loucas quando exclui Deus da sua vida. O Evangelho chegou na Bahia em 1882. 11 anos depois chegou em Santo Antônio de Jesus. Lá encontraram numa fazenda a minha tataravó, senhora Maria Sampaio. Aquela senhora resolveu receber a Jesus como Salvador. Ela é a avó do Belmiro Sampaio. Aquela mulher resolveu aceitar Jesus como seu Salvador. O filho dela também se converteu e a nora dela também. Mas o meu tataravô, fazendeiro, católico, este homem disse: vocês têm que largar, têm que se afastar. Eu não permito que vocês pertençam e que sejam crentes. A minha tataravó e o tio, esposo dela e a esposa dele não aceitaram. O filhinho deste tio nasceu. Antes de completar 1 ano, este meu tataravô pegou um travesseiro e sufocou aquela criança até a morte. Tirou a vida do seu neto. E perguntaram para ele: por que o senhor fez isso? E ele disse: eu prefiro este meu neto morto do que ele cresça para ser crente como a avó, pai e a mãe dele. O homem sem Deus fica louco e comete loucuras. Nos lembramos lá em Lucas capítulo 12, quando havia um homem com sintomas de loucura, o rico. E este homem, no seu ato de loucura, primeiro achou que podia fazer tudo sem Deus. Comprarei, venderei e irei. No segundo ato de loucura, achou que tudo que possuía era dele: os meus celeiros, os meus bens, a minha alma. Terceiro ato de loucura, achar que a alma se alimentaria de valores terreais. Come, minha alma, bebe, folga e regala-te. Quarto ato de loucura, achar que poderia decidir o seu futuro sem Deus. Tens muitos bens para muitos anos.
E então o Senhor disse: louco, se nesta noite, hoje, eu pedi a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Ah, meu amigo, você que vive excluindo Deus, está correndo um sério perigo, está correndo um sério risco. Por isso, nesta noite eu te convido a guardar no teu coração e na tua alma 3 lições. A primeira: Deus me criou e me ama. Vamos dizer juntos? Deus me criou e me ama. Façam, por favor, assim para mim. Façam assim. O que significa isso? Tudo bem? Tudo legal? Aponta para Deus. Deus é amor. Deus te ama. Tudo bem, mas também olha assim. Olha assim. O que é que você está vendo aí? O que você está vendo? Está vendo as suas digitais. Você sabia que nunca existiu uma pessoa que tivesse as suas digitais? Que não existe no meio de 7 bilhões, não existe um só que tem as suas digitais? Sabia que nunca vai existir outro com as suas digitais? Sabia que não existe outra pessoa com o teu padrão de íris? Deus te fez único, exclusivo, exclusiva, príncipe, princesa dele. Sabia que não existe outro no mundo com as propriedades da tua saliva, com a tua arcada dentária? Deus fez você de forma única e jogou a forma fora. Você já parou para pensar nisso? Que você não é obra do acaso, foi Deus que te fez? Tem gente reclamando da altura, da cor, disso, daquilo. Olha, Deus que te fez. Deus te fez, Deus me criou. O adolescente às vezes age com um pouquinho de loucura. Eu era um adolescente de 11 para 12 anos de idade, pré-adolescente. Eu vinha da fazenda com meu pai, fomos conhecer uma outra fazenda para comprarmos. O motorista